muito bem-vindo de volta. Eu sou o Marcos Simões Júnior, sou coordenador do Infor e estamos dessa vez dando continuidade com a ilustre presença da doutora Aline Lobato, psicóloga, que veio abrilhantar nosso evento, falando um pouquinho sobre dinâmica comportamental em cena de crime. Doutora Aline, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda ao nosso evento. Queria para a senhora explicar para o pessoal que está acompanhando a gente quem é a doutora Aline Lobato. Ok, boa noite para todos. Espero que estejam me escutando bem. Eu sou Aline Lobato, eu tenho doutorado e mestrado numa área que chama Psicologia Investigativa. Eu tenho o mestrado e o doutorado pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, nos departamentos de Psicologia e Direito. Essa área de psicologia investigativa, a nível de doutorado, só se faz na Inglaterra, nessa área específica, né? E, nesse caso, eu sou, até o momento, a única brasileira com doutorado nessa área. A gente tem brasileiros com mestrado, tá bom? Bem, vou falar um pouquinho, né, situar um pouquinho essa área, antes da gente poder começar aqui, de fato, a palestra. A psicologia investigativa, ela é uma área da psicologia jurídica, tá? Então, essa psicologia jurídica fala do casamento da psicologia e do direito. E aí tem 4 áreas dentro da psicologia jurídica, áreas básicas, né? Psicologia forense, psicologia criminal, psicologia penitenciária e essa psicologia investigativa. A psicologia investigativa, como o próprio nome diz, ela vai se deter à cena do crime em si, né? Ela vai se deter à investigação. Existem várias ciências que trabalham para o processo de investigação criminal. E a psicologia é mais uma dessas ciências que visa auxiliar o processo da investigação criminal, tá bom? E nós vamos falar agora dessa dinâmica, né? De uma dinâmica comportamental na cena do crime, tá bom? Bem, a cena do crime, ela é complexa, ela é ativa, né? Ela tem uma dinâmica. E quando você vai analisar essa cena do crime, você vai tentar identificar essa dinâmica, né? Como é que esse crime ocorreu, né? De que forma ele foi performado. Observando como ele foi performado, dá para você tirar algumas características de quem performou aquele crime? Então, são todos esses tipos de questão que vão sendo respondidas, né? O objetivo é responder essas questões. E todas as ciências da investigação, envolvidas no processo de investigação, elas têm um objetivo em comum, né? E esse objetivo pode ser definido com uma palavra, que é autoria. Ou seja, todo mundo quer chegar à autoria do crime. Muitas vezes, você até entendeu o crime, mas você não sabe quem cometeu aquele crime. Então, é como se você não tivesse fechado o processo, né? Então, por isso que a autoria é o objetivo principal, é o mais importante, né? Até porque, quando você identifica quem cometeu aquele crime, você tira essa pessoa de circulação para que ela não continue cometendo, né, crimes daquele mesmo tipo ou de outros tipos, né? Então, por isso que para as ciências de investigação, a autoria é o objetivo principal. Mas para se chegar a essa autoria, você precisa analisar o crime em si, né? A cena do crime, o criminoso, a vítima. Então, não é somente olhar a cena. E mesmo assim, a cena não é somente aquela cena imediata, né? Tem uma cena adjacente, tem uma situação fora da cena imediata. Por exemplo, quando você vai fazer o perfil da vítima, né? Você vai procurar o histórico da vítima, diante de um protocolo que existe, que a gente não vai falar sobre isso agora, né? Mas você também, por exemplo, você precisa averiguar as questões do perfil da vítima. Então, essa cena do crime é bem mais ampla do que o que é imediato, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Mas a gente precisa entender a dinâmica do crime, tá? O que a gente vai fazer para entender essa dinâmica do crime? Primeiro de tudo, eu tenho que entender
que existem duas dinâmicas principais, tá? Vamos lá ver aqui. Só um minutinho, parece que travou o meu. Só um minutinho, pessoal. Eu não sei porquê, a gente fez um testezinho e estava normal, mas coisas da tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para ver se ele não trava. Eu vou continuar falando aqui, tá? E vou tentar abrir aqui novamente. Não sei porquê. Oi, oi, oi. Oi. Coisas do ao vivo. Tu viu que a gente acabou de testar, né? Não sei o que Acabamos foi. de testar. O pessoal aguarda aí só um minutinho, eu vou projetar aqui novamente. Não tenho nem ideia do que foi. Não tenho mesmo. Vamos ver se agora vai. Oi, Marcos. Não, até agora não apareceu, doutora. Só um minutinho. Interessante, eu não estou conseguindo voltar para a sala. Deixa eu ver se eu consigo. Não tenho nem ideia do que foi agora. Só um minutinho. Ah, tá, peraí. Consegui voltar. Então, vamos ver agora. Vamos lá. Consegue ver aí agora, Marcos, ou não ainda? Consigo. Tá muito pequeno? Não, tá bom. Tá aparecendo alguma coisa em volta ou só a apresentação? A apresentação com a tela, com a barra de título do PowerPoint. Mas tá funcionando. Meu Deus, para tu ver, tava tudo normal. Vamos lá. Tá aparecendo a imagem do computador por trás? Não, tá mostrando só a tela. Dinâmica comportamental na cena de crime. Tá, tem alguma coisa na lateral aparecendo? Vou tentar ver se eu abro. Lateral, 2 barras, mas... Não sei por que tá aparecendo assim, gente. Melhorou agora? Não, tá bom de visualização. Tá? Então, vamos lá, vou deixar assim por enquanto, tá? Tudo Então, bem. vamos lá, pessoal. Desculpa aí as questões da tecnologia. Bem, então a dinâmica do crime, ela vai ter basicamente duas dinâmicas, tá? Então vamos lá saber quais são essas dinâmicas. A dinâmica forense e a dinâmica comportamental, tá? A dinâmica forense, ela vai responder, ela vai espelhar as questões forenses. Que questões são essas? São aquelas condições mais físicas, tá? Por exemplo, se um indivíduo leva um tiro na cabeça, tá? Vamos dizer, e ele está caído aqui para o lado esquerdo, mas se tem marca de sangue para o lado direito, então significa que ele foi virado em algum momento, né? Então, essa é a dinâmica forense, né? Questões físicas que vai se entender, né? Se analisar daquele crime, para se tentar entender como é que aquele crime foi cometido. Por exemplo, se tem marca de bala na parede, de que ângulo, né? Aquela bala, de onde que aquela bala veio, né? Então, dá para se entender, dá para se começar a entender onde o atirador estava posicionado, onde a vítima estava posicionada, e assim por diante. Então, essa é a dinâmica forense. Mas existe uma dinâmica que a gente chama de dinâmica comportamental. Tá? Essa dinâmica comportamental, basicamente, vão existir ações na cena do crime, tá? Que vão, a partir da tua análise, elas vão te dizer coisas sobre o crime.
Eu costumo até dizer assim, a cena do crime fala, a psicologia escuta, né? Porque quem trabalha com comportamento é a psicologia. Então, geralmente, as pessoas que trabalham com a dinâmica comportamental são pessoas que precisam ter um conhecimento em psicologia. A psicologia é a ciência do comportamento. E aí a gente está querendo entender aquele comportamento que foi performado na cena do crime. Porque entendendo esse comportamento, você começa a ter a absorver características do agressor, né, que é o objetivo, chegar à autoria, né, características do agressor e características da própria cena, vendo como é que aconteceu aquele crime, tá? Então, a gente vai ter essa dinâmica forense e essa dinâmica comportamental. Nesse sentido, nós temos aí o perito forense, né, e quem trabalha com a dinâmica comportamental pode ser chamado de perito comportamental. Vocês já conhecem por outro nome. Por exemplo, se a gente considera os seriados, né, que muitas pessoas gostam de assistir, tipo CSA e outros, né, muitas vezes eles são chamados de profilers, né, ou alguém que vai traçar o perfil da cena do crime, tá? Só que a gente precisa entender que, dependendo de cada país, né, ou das abordagens que foram criadas para esse trabalho, o nome vai mudar um pouquinho, né? Existem 3 áreas principais, 3 abordagens principais relacionadas a esse tipo de trabalho. Existe o do FBI, né? E aí sim, eles vão usar termos como criminal profiling, né? Ou profiler, a pessoa que vai traçar o perfil do criminoso. Então, eles vão usar mais esses nomes, né? CSI, Crime Scene Investigation, né? Que é o que significa o CSI, e assim por diante, tá? Mas existem outras também. Existe uma abordagem no Canadá, que ela é chamada de Diagnostic Evaluation. Esse pessoal vai trabalhar mais com a questão de levantar um perfil mais clínico do agressor, e, nesse sentido, eles vão observar mais os motivos por trás das ações na cena do crime. E existe também a psicologia investigativa, que é da Inglaterra, né, que foi criada pelo professor David Canter, que foi lá onde eu estudei, tá? Lá onde eu fiz o mestrado e o doutorado, tá? Então, esse pessoal vão usar outros termos, eles vão usar perito comportamental ao invés de profile. Tá, mas o que que faz esse perito comportamental que é diferente do perito forense? Vamos lá. Bem, o perito forense, ele vai na cena do crime coletar, né, para depois analisar, e ele vai coletar provas físicas que são ligadas a vestígios forenses, visíveis. Por exemplo, impressão digital, sêmen, saliva, suor, arcada dentária e outras questões desse tipo. Então, ele vai na cena do crime, observar aquela cena do crime e fazer um levantamento dessas provas físicas, para ver se tem existência dessas provas físicas. Se tem, ele vai coletar essas provas físicas, que vão ser analisadas em laboratórios. Em alguns momentos, elas podem ser analisadas no mesmo local da cena do crime, já se tem alguns parâmetros, né? Em outros momentos, as provas são levadas para laboratório para serem melhor analisadas, tá? Então, esse é o cara chamado perito forense, né? O que vai fazer, na realidade, ele vai analisar a dinâmica forense do crime. Já o perito comportamental, que vai buscar a dinâmica comportamental da cena do crime, ele vai lidar com provas não físicas, com vestígios não forenses, não visíveis. Então, ele vai lidar com ações, com comportamentos. Por exemplo, a escolha da vítima, o local do crime, o papel da vítima no crime, os comportamentos associados ao crime e à vítima, tá? Então, tem determinadas ações na cena do crime que vão te falar essas situações. Por exemplo, cara para baixo, cara para cima, local da injúria, número de injúria. Todas essas ações, elas vão ter um significado, elas vão te passar um significado da cena do crime. Por exemplo, em uma cena do crime, se o rosto do assassino, se o rosto da vítima foi coberto pelo assassino, isso, a priori, já nos diz
que quem matou aquela vítima é provável de ser afetivamente ou intimamente ligado à vítima, tá? Se eu continuo observando a cena do crime e aparecem ações de cuidados específicos para com o corpo, como, por exemplo, lavar ferimento, estancar ferimento, posicionar corpo. O que é posicionar corpo? Posicionar o corpo é, por exemplo, o indivíduo foi assassinado na sala, mas ele foi colocado no quarto, na cama. Então, isso é posicionar corpo, né? Mudar a posição do corpo. Geralmente, quando essas ações acontecem, elas vão estar ligadas ao fato de que quem matou aquela pessoa, ele é afetivamente ou intimamente ligado à vítima, tá? Então, eu estou dando aqui um pequeno exemplo, tá? Para que a gente entenda o porquê da importância do levantamento dessas provas não físicas, desses vestígios não visíveis, desses vestígios comportamentais, dessas ações do indivíduo. Cada ação dessa que ele vai performando na cena do crime, ela tem ligação com determinadas características, tá? Mas como essas ligações foram estabelecidas, né? Dentro dessa ciência, dentro desse trabalho, existem várias pesquisas, estudos que vão confirmando ou não confirmando a correlação entre uma ação dessa e uma característica dessa. Por exemplo, se eu digo assim, rosto coberto na cena do crime, né, está diretamente relacionado à característica de que o indivíduo seja afetivamente ou intimamente ligado à vítima, de onde que eu tirei isso? Né? As pesquisas mostram que existe uma correlação forte entre essas duas variáveis, cobrir o rosto e ser intimamente ou afetivamente ligado à vítima, né? O criminoso no caso, né? Então, várias pesquisas foram feitas para se estabelecer essas correlações. E, na realidade, não é tão simples o quanto eu estou colocando aqui. Existem padrões comportamentais, que são os tais, né, dos perfis dos criminosos, que a gente costuma escutar falar. Então, quando a gente vai analisar a cena do crime, a gente tem instrumentos para analisar essa cena do crime, tá? E a gente também tem instrumentos para analisar o perfil, o provável perfil, as prováveis características de quem cometeu aquele crime, tá bom? Então, só por exemplo, se o indivíduo em um arrombamento, ele entra pela porta da frente, por exemplo, ele é mais provável de ser mais jovem do que quem escolhe como método de entrada o teto, por exemplo. Eu não vou me deter a explicar isso aqui agora, senão a gente não avança no assunto, tá? Mas só para colocar para vocês como é esse funcionamento. Então, determinadas ações na cena do crime, elas vão te dar características sobre quem cometeu o crime e, claro, sobre a dinâmica do crime, como o crime aconteceu, tá? Então, por isso que é importante não se trabalhar só com a questão das provas visíveis, físicas, mas também com as provas não físicas, tá? Inclusive, alguns crimes, mesmo que você tenha uma prova física, por exemplo, você tem o DNA de alguém ou a impressão digital de alguém, muitas vezes você pode ter isso e não conseguir solucionar o crime, porque você não tem com quem comparar aquelas provas que você tem. Eu tenho lá o DNA, mas eu não sei com quem comparar, porque as pessoas que eu levantei como suspeito, o DNA não bateu, né, com dessas pessoas, certo? Então, muitas vezes, uma prova não física, ela pode te dar a solução de um determinado crime, tá? Bem, e aí, como é que é feito isso? Em relação ao quê? Existem determinados elementos da cena do crime. Então, são basicamente esses elementos aqui, tá? Vamos lá comentar esses elementos. Elementos sobre o crime. Ou seja, quando eu vou analisar o crime, a primeira coisa que eu tenho que saber, né? Tenho que definir, são questões específicas relacionadas àquele tipo de crime. Por exemplo, a maneira que eu vou avaliar um estupro não é a mesma maneira que você vai avaliar um assalto a banco,
né? Então, tem condições, questões específicas para o crime de estupro e específica para o crime de assalto ao banco, né? Por exemplo, se eu comparo a idade em que um estuprador começa de fato a cometer seus estupros, a gente costuma dizer, inclusive, que o estupro é um crime tardio, porque na realidade eles começam de fato mais ou menos 17, 18 anos, tá? Ah, professora, mas eu vi um estuprador que cometeu um estupro com 14 anos, tá? Mas isso é raro. O que eu estou falando para vocês é o que acontece em geral, né? Nesse momento, eu estou falando sobre o que é mais comum. Então, eles começam o crime mais tarde. Eu não posso dizer isso, por exemplo, de um criminoso que comete crimes de propriedade ou que rouba objetos no meio da rua de alguém, né? Esse indivíduo geralmente começa com 12, com 13, com 15, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que dependendo do tipo de crime que eu estou avaliando, já existem algumas questões especificamente ligadas àquele tipo de crime, ligadas àquele tipo de crime. Eu usei aqui o exemplo da idade, mas tem outras questões específicas, tá? Bem, aí eu preciso também considerar os elementos sobre a cena do crime. Então, o que significa isso? Existem tipos de cenas de crime. Então, quando a gente vai avaliar uma cena do crime, a gente usa esse instrumento, os instrumentos que já existem definidos por esses estudos, para eu saber com qual cena de crime que eu estou lidando, tá? Por exemplo, eu posso ter uma cena impulsiva ou uma cena racional. Isso aqui já é uma técnica, tá? Que, claro, eu não vou me aprofundar aqui a técnica, porque na palestra de 1 hora não tem condições, tá? Mas, então, a título de exemplo, né? Nós temos cenas do crime que são impulsivas e cenas que são racionais. Nós temos cenas do crime que são instrumentais ou expressivas. Cada situação dessa, eu só vou poder, né, definir quando eu observo as ações cometidas naquele crime, né? A dinâmica daquele crime. Eu vou começando a descobrir ali a dinâmica daquele crime. Então, se eu defino essa cena do crime é impulsiva, então eu já espero determinados indivíduos ligados a esse tipo de comportamento que está sendo demonstrado na cena. Se eu defino a cena como uma cena racional, já são outros tipos de indivíduos ligados a esse padrão da racionalidade e as ações é que estão mostrando isso, tá? Então, existem técnicas para análise de cena do crime. O outro elemento são os elementos sobre o infrator, sobre o criminoso. Então, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com os tipos de criminosos, que são os perfis, tá? Então, existem perfis, né, de criminosos definidos pela ciência para cada tipo lá de criminoso. Por exemplo, eu tenho perfis de estupradores, eu tenho perfis de pedófilos, perfis de serial killers, perfis de assassinos de forma geral, perfil do arrombador, perfil do sequestrador, né? Perfil do arsonista ou do piromaníaco, né? Perfil e assim por diante, né? Inclusive perfil do... eu tenho perfil até ligado à questão de bombas, ataques de bombas e coisas desse tipo, tá? Então, eu tenho várias questões aí na ciência, definidas pela ciência. Claro, eu preciso conhecer esses perfis para que eu possa aplicá-los, né? Então, se eu estou diante lá de um estupro, vamos dizer que eu estou numa cena de crime de estupro, né? Num primeiro momento, eu já preciso conhecer o que se sabe lá sobre o estupro, sobre o crime em si, né? Sobre o evento em si. Eu preciso também definir naquele estupro com qual tipo de cena eu estou lidando, considerando unicamente os exemplos que eu dei. Por exemplo, essa cena de estupro aqui, ela é impossível ou é racional? Um exemplo, né? Aí eu preciso também, naquele estupro que eu estou avaliando, ver com qual tipo de perfil eu estou lidando. A partir da observação daquelas ações, eu posso, por exemplo, naquele crime de estupro que eu estou analisando, eu posso definir se o estuprador é um poder garantia, um poder vigoroso, um raiva retaliatório, um raiva excitamento. Esses são 4 padrões comportamentais, né? Ou seja, perfil
de estupradores que a ciência identifica, determina, e a gente vai, no momento da análise daquele crime que eu estou analisando, ver com qual tipo de padrão comportamental eu estou lidando, né? E num último elemento, que é sobre a vítima, que é os tipos de vítimas, né? O perfil da vítima. Então, aqui no caso do perfil da vítima, tem um protocolo do que eu devo procurar. Por exemplo, eu devo procurar o histórico psicossexual da vítima, eu devo procurar o histórico médico da vítima, eu devo levantar as informações das aparições da vítima em tribunal e assim por diante, né? Das finanças da vítima. Então, existe um protocolo a ser seguido do que eu vou procurar, né, sobre aquela vítima. Quando eu estou no poder de todos esses elementos, aí sim se começa, basicamente, a tomada de decisão, ou seja, o que está acontecendo aqui, né, para oferecer para a polícia, para a investigação, um caminho a seguir ou mais de um caminho a seguir. Por exemplo, se eu vejo a cena do crime, né, a pessoa está lá assassinada com o rosto coberto, e, além disso, tem outras ações de cuidados específicos para com o corpo. Por exemplo, o corpo foi posicionado. Então, quando eu vou falar com a polícia, dar o retorno para a investigação, eu vou dizer, olha, diante do que foi analisado pela cena do crime, claro que eu já usei todos esses elementos e instrumentos que tem relacionados a cada elemento desse, né? E tudo que a teoria, que a abordagem, os instrumentos já identificados, né, pelas pesquisas, por essas ciências, aí eu vou e digo lá, né? Ó, vocês estão procurando por um indivíduo que tem uma ligação íntima ou afetiva com a vítima, tá? Visto que apareceram essas e essas e essas e essas ações, essas condições na cena do crime, tá bom? Então, esse é o trabalho com a dinâmica comportamental da cena do crime, tá? Bem, aí eu tenho também determinadas etapas de análise da cena do crime para que eu consiga chegar a essa dinâmica comportamental. Por exemplo, tanto a comportamental quanto a dinâmica forense, né? Bem, processamento técnico do local, fotos, relatório dos técnicos, vestígios físicos, relatórios médicos legais. Então, tudo isso tem que ser analisado tanto pelo perito forense quanto pelo perito comportamental. Por exemplo, as fotos da cena do crime, né? Esse material vai ser bom para ambos os peritos. Eu acho que vocês já viram até nos seriados, né? Quando esse pessoal que trabalha com a parte comportamental, eles chegam no local, espalham um monte de foto no chão, muitas vezes da sua casa mesmo, né? E fica olhando para aquelas fotos, analisando aquelas fotos. Na realidade, eles estão procurando por essas ações que possam ter ligação com determinada característica, né? Então, por isso que é importante se averiguar esses vestígios, né? Tanto os físicos quanto os não físicos, mesmo o pessoal da comportamental. Por exemplo, vamos dizer um vestígio físico, vamos dizer que o indivíduo lá foi confirmado pelo legista que o indivíduo levou 20 facadas. Tá, isso é uma coisa física, mas ela tem a conotação comportamental, ou seja, o padrão comportamental, a personalidade de quem deu 20 facadas é bem diferente de quem deu uma facada, né? Para começar, por exemplo, o FBI vai chamar essa questão de overkill. Toda vez que a gente vê muita violência muito excessiva, isso também denota questões específicas, né? Por exemplo, questões de que o indivíduo tinha uma raiva muito grande a descontar naquela pessoa. Então, mesmo que ele burle um assalto, mas a vítima foi assassinada com uma violência muito excessiva, aí já começa a se desconsiderar a questão do assalto, né? Se começa a identificar que aquele assalto não foi, né? Não é a chave, né? Não foi o objetivo principal daquele crime. E assim por diante. Outra coisa interessante, esse trabalho deve, ou deveria, no Brasil a gente ainda tem que chegar aí nessa harmonia, né? Mas deveria ser em conjunto. Por exemplo, que eu digo assim, quem trabalha com a parte comportamental, ele vai observar essas questões, tá? Mas ele precisa também, claro, das decisões e dos relatórios médicos legais, da perícia forense, né?
Por exemplo, mesmo que eu tivesse acesso a fazer um exame, né, na vagina de uma vítima que foi estuprada e assassinada, eu não saberia, não teria como, né, identificar se existe material biológico, né, o que aquele material biológico diz, por exemplo, qual é o DNA que está naquele material biológico, mas eu preciso saber se houve o estupro e em quais condições. Por quê? Porque a maneira que o pessoal que trabalha com a dinâmica comportamental vai identificar um crime onde houve só o assassinato é totalmente diferente, tá? Da maneira que vai avaliar do crime que houve o estupro e o assassinato. Tá? Para começar, as motivações para aquele comportamento já são diferenciadas, tá bom? Então é importante que esse trabalho seja feito em conjunto. Reconstrução do crime também é uma etapa para análise da cena do crime, importante para todas as pessoas, né, que estão envolvidas no trabalho de encontrar as dinâmicas daquele crime, tanto a forense quanto a comportamental. Definição de estratégias para a investigação. Por que todo mundo está fazendo aquela análise? Por que todo mundo está coletando aquele material? Exatamente para ajudar a investigação a seguir determinados caminhos, né? Então, se faz essa análise para definir quais são as estratégias para a investigação, tá? Através da avaliação do material e da informação que foi coletada, né? Caracterização do local do crime. O local do crime é importante para todo mundo, né? Por exemplo, na questão da perícia comportamental. Claro que existe uma complexidade para que eu explique isso em 1 hora, tá? Eu estou tentando aqui tornar mais simples. Mas vamos lá. Vamos dizer, o local do crime fechado, geralmente está mais ligado ao indivíduo do padrão de racionalidade. O local do crime aberto, ele geralmente está mais ligado a indivíduos do padrão comportamental de impulsividade. Olha só aí, é bem diferente, né? Então, o local... tanto o local imediato quanto o local adjacente é importante não só para a análise do perito forense, a questão física, mas também para a análise do perito comportamental, ou se preferirem, do profiler, como os seriados aí chamam, né? Então, é importante eu entender isso, tá? Por exemplo, vamos para outro crime, um arrombamento, uma casa escolhida, um determinado alvo, um determinado local, ao lado de um prédio, né? Se a casa for ao lado de um prédio, ou seja, que possibilita visualização, diversas, né? Eu tenho lá um prédio com várias janelas. Alguém pode botar a cabeça de fora da janela e observar o que o indivíduo está fazendo lá naquela casa que ele selecionou. Geralmente, quem escolhe essa propriedade ao lado de um prédio, que dá várias possibilidades, é que alguém veja a sua ação, geralmente é um indivíduo inexperiente no crime. E assim por diante, tá? Eu só estou pontuando alguns exemplos para que facilite o entendimento. Então, o local do crime é muito importante. Análise dos ferimentos da vítima é fundamental, né? Eu já acabei de colocar para vocês, dependendo do tipo de ferimento, você já levanta determinadas características e a dinâmica daquele crime, né? Por exemplo, acabei de falar, um overkill, ou seja, uma violência extremamente excessiva para matar alguém, ela tem conotações com determinadas emoções, tá? Como, por exemplo, raiva e tudo mais, né? E assim por diante, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dar outro exemplo. Por exemplo, tem padrões comportamentais que despersonalizam a vítima, tem padrão que não despersonaliza. Então, um exemplo de despersonalização, remover face e remover órgãos genitais. Isso aí é você tentando remover a persona, a imagem, né, a representação daquela pessoa que você matou, né? Então, tem indivíduos que fazem isso e tem indivíduos que não fazem. Então, quando eu olho na cena do crime uma ação de despersonalização, né? Por exemplo, no tipo de ferimento que foi causado na vítima, então isso já me acende a lanterninha, a luzinha, você está lidando com o indivíduo tal, certo? Então, vamos lá. Caracterização do comportamento. Aí tem várias conotações psicológicas, caracterização do modus operandi, conotação física,
Caracterização do local do crime, né? Não, esse aqui é depois, tá? Vamos comentar só essas duas, só botei essas duas para ser mais fácil. Então, conotação psicológica e conotação física, tá? Então, quando eu vou caracterizar o comportamento, eu vou ter lá determinadas conotações psicológicas, ou seja, qual é a personalidade desse indivíduo, o que ele está buscando. Por exemplo, muitas vezes o indivíduo comete um crime para ganhos psíquicos, outras vezes o indivíduo comete um crime para ganhos materiais. Então, isso está na cena do crime, só que eu preciso interpretar aquelas ações e preciso identificar essa dinâmica comportamental, tá? Aí eu tenho também a caracterização do modus operandi, que é aquela conotação mais física da situação, que não deixa de ter o seu lado comportamental, né? Por exemplo, o indivíduo agiu fisicamente dessa maneira, mas isso significa essa outra questão aqui na parte do comportamento. Então, uma ação física vai ter uma representação dentro da questão comportamental, tá? Caracterização do local do crime, né? Então, existem locais específicos, locais adjacentes, como eu já coloquei. E isso é muito importante, essa análise é fundamental, tanto para a perícia forense, quanto para a perícia comportamental. E eu já dei exemplos sobre isso, né? Vamos dizer que eu tenha lá a cena imediata, mas eu tenho a cena adjacente, né? E eu tenho que analisar todas essas situações, né? O que é uma cena imediata? Em que lugar ocorreu? Foi do lado de fora? Foi do lado de dentro? O que é uma cena adjacente? Esse bairro aqui, ele é mais propício a qual tipo de crime? Então, tudo isso tem que ser levantado para que você entenda lá a dinâmica do crime. Caracterização de comportamentos específicos em alguns crimes. Por exemplo, assinaturas. Tem indivíduos que eles vão cometer o seu crime, todos os crimes eles repetem determinadas ações. Por exemplo, o Francisco das Chagas Brito, né, do caso dos meninos emasculados, ele emasculava suas vítimas, né? Então, ele não só castrava, né? Castrar é quando você remove o órgão genital. Emascular é quando você remove todo o aparelho genital para fora, né? Então, o Francisco das Chagas Brito, ele fazia isso, ele emasculava todas as suas vítimas. E outra coisa que ele fazia, por exemplo, era cortar o dedo até a segunda falange. Ele não cortava até aqui, né? O dedo inteiro. Ele cortava só até a segunda falange, né? De cada uma de suas vítimas. Então, ele era muito propício a assinar seu crime. Não são todos os criminosos que são assim. Uma vez eu ouvi falarem, todo serial killer vai ter assinatura? Não. Alguns serial killers têm, outros não têm, tá? Não é um pré-requisito. E a gente precisa analisar quando esses comportamentos acontecem. Por exemplo, tá? Se você tenta analisar o fato do Francisco das Chagas Brito cortar o dedo das crianças só até a segunda falange, né? Não cortar ele todo, esse dedo pode estar representando o objeto sexual, né? No caso, o pênis. E por que até a segunda falange? Porque, no caso dele, que escolhia crianças, né? O pênis de uma criança é menor que o pênis de um adulto. Então, essa ação dele é toda carregada de simbolismo. Ele levava esses dedos com ele. Por quê? Porque quando o indivíduo vê aquele troféu, o que ele trouxe lá da cena do crime, geralmente, inclusive partes do corpo das vítimas, né? Ele revive aquele momento e ele tem excitamentos, ele tem gratificações através desses excitamentos, que podem ser, inclusive, excitamentos sexuais, como nesse caso aí. Certo? Então, precisa se analisar esses tipos de comportamentos específicos. Ligação entre casos, isso aqui é muito importante, né? Quando possível, né? Então, você está lá analisando o crime e você tem que observar se esse comportamento aconteceu em outros casos, porque pode estar sendo cometido pela mesma pessoa. E aí não são só questões físicas, são também questões comportamentais, né? Certo? Então, por exemplo, eu não vou avaliar se um determinado grupo de casos são cometidos pelos mesmos criminosos, pelo mesmo criminoso, desculpa, se eu necessariamente me ligar só com a questão do DNA. Até porque eu ainda não tenho o criminoso, como é que eu vou comparar? Então, existem outras maneiras, e nessa parte, a questão comportamental é muito mais forte, né? Para você definir se aquele tipo de crime está sendo cometido pelo mesmo cara. Então, isso é muito importante, isso facilita muito na investigação. Inclusive, tem investigações que são prejudicadas quando você não consegue fazer essa ligação. Por exemplo,
o Tiago, serial killer de Goiânia, né? A polícia só conseguiu entender, né, que estava lidando com serial killer, com a mesma pessoa, depois da 9ª ofensa, do 9º crime, do 9º assassinato das moças, né? O Tiago era aquele que chegava na parada de ônibus e matava mulheres, né? Na parada de ônibus, e matou 15. Por que isso? Porque o Tiago, ele trocava a cor da moto, né? Ele adesivava, ele trocava a capa da moto, ele roubava placas de motos e ia trocando as placas. Então, quando a polícia via os vídeos, né? Porque ele atacava na rua, nas paradas de ônibus, então tem muitos vídeos sobre a ação dele. A polícia pensava que eram outras pessoas, que eram criminosos diferentes. Então, isso atrapalhou bastante a investigação. Então, um ponto importante é se ligar aos crimes, né? E aí dá para se ligar com essas questões comportamentais. Bem, local do crime. Isso aqui eu já expliquei, né? Se é interior, se é exterior, se é subaquático, né? Tudo isso vai ter importância tanto para a perícia forense quanto para a perícia comportamental. Aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, se eu pego geralmente os caras do padrão da racionalidade vão ser mais ligados a cometer crimes no interior, ou seja, dentro, né, no local fechado. E o pessoal da impulsividade, geralmente local mais externo. E assim por diante. É o que eles chamam de in e out, né? A gente tem umas variáveis que eles dão lá um nomezinho, né? Claro, em inglês, porque os estudos são mais desse pessoal de outros países, e existe uma tabelinha onde você vai na cena do crime vendo, né, se acontece essas ações e vai marcando lá para depois você fazer uma certa análise, ou seja, fora, dentro, né, cara para baixo, cara para cima, arma do local do crime ou arma de fora do local do crime, e assim por diante, né, para que se aplique as técnicas. Seleção da vítima, claro que é fundamental. A localização, né? Onde que ela foi selecionada, onde ela foi abordada. A vulnerabilidade da vítima é muito importante. Por que o indivíduo escolheu, por exemplo, uma criança de 2 anos? Né? Por que essa vítima é tão vulnerável? Porque alguns indivíduos escolhem vítimas vulneráveis e outros não. Por exemplo, escolher uma vítima vulnerável é quando o indivíduo ele tem pouco controle de vítima. Ele não se sente muito seguro, ele não treinou tão bem, né, para isso. Então, por exemplo, os mais impulsivos são mais propícios a escolher vítimas vulneráveis. Já os racionais não têm esse problema, porque eles conseguem dominar a vítima, né? Então, eles não dependem da vulnerabilidade da vítima para a sua escolha, né? Relacionamento. O criminoso conhecia a vítima, não conhecia a vítima, era íntimo da vítima, não era íntimo da vítima. Então, como eu já coloquei para vocês, ações na cena do crime podem te falar sobre isso. Simbolismos, né? Isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei lá, Francisco das Chagas Brito, provavelmente, né? Isso é uma grande possibilidade. Ele cortava o dedo só até a segunda falange devido a determinado simbolismo. Aquele dedo representa isso, né? Então, essa análise é importante, precisa ser feita. E fantasias, né? Como ele fantasiou o crime, está diretamente ligado, inclusive com escolha de vítima, com maneira que vai cometer o crime, com a justificativa para o crime, com a perpetuação dos seus atos, né? Então, a fantasia vai alimentando, né, aquelas ações, aquele padrão de ação para que ele continue fazendo, certo? Local de contato. Local do crime primário, secundário, intermediário, né? Eu não vou me deter a cada um deles aqui agora, mas só para explicar a vocês a importância disso para identificar a dinâmica do crime, né? Local de abandono do corpo é fundamental, né? Onde o corpo foi jogado, teve métodos elaborados ou não teve? Né? Por exemplo, usando só os dois que eu mencionei, os 2 tipos que eu mencionei, o indivíduo mais impulsivo, ele abandona o corpo de qualquer maneira, né? E o indivíduo mais racional, geralmente, ele vai tentar esconder esse corpo, ou queimar, ou enterrar, são os métodos mais elaborados, né? Então, ele vai agir dessa maneira. Outra coisa, a gente até brinca, né? Tem um chavão. O chavão é aquilo que acontece muito, que é muito provável de estar ligado, que os estudos mostram muita ligação. A gente até brinca e diz assim: quanto mais violento o crime, mais próximo da cena do crime o criminoso está.
né? Então, tem essas questões também. Se eu vejo uma cena do crime muito desorganizada, com sangue por todo lado, isso mostra um nível de impulsividade muito grande. E esses indivíduos impulsivos, eles não se afastam da sua base, né? Então, é mais propício eles estarem ali por perto, né? Bem próximo da cena. É onde eles têm sua base. Então, tudo isso tem que ser avaliado, analisado, para que eu chegue à dinâmica comportamental da cena do crime. Então, tem indivíduos que simplesmente abandonam o corpo, e tem outros que têm métodos elaborados, né, para a desova do corpo. E aí eu tenho que analisar. Analisando, né, como esse corpo foi abandonado, como ele foi largado, como ele foi desovado, já me dá características sobre com quem eu estou lidando. Por exemplo, se alguém foi degolado e o corpo foi deixado em um lugar onde pessoas iam passar e iam descobrir logo, por exemplo, uma estradazinha de um sítio, né? E a cabeça foi pendurada numa cerca, isso aqui eu estou falando de crimes, né? Crimes que acontecem mesmo, né? Estou falando até especificamente de um. Então, a cabeça foi colocada na cerca e tudo mais, em locais onde as pessoas iam passar, isso aqui geralmente é uma mensagem de gangues que estão disputando locais de tráfico, né? Ou controle dos crimes naquela região. Então, ele está mandando um recado, olha, quem manda aqui sou eu, não brinca comigo. Agora, se eu encontro uma cabeça degolada no meio do matagal, distante, ermo, essa degolação pode ser por prazer, inclusive, sexual. Tá? Então, a mesma ação ela pode ter conotações diferentes, e eu preciso analisar, né, essa dinâmica toda aí, como é que é essa situação. Estilo de aproximação. Como o indivíduo se aproximou da vida, da vítima? O tal de método de abordagem, né? Tem aí o surpresa, o físico e o subterfúgio. Então, quando eu vou ver a dinâmica do crime, eu vou tentar entender como é que ele chegou àquela vítima. Ou seja, vamos dizer que a perícia forense diz, olha, quando a vítima foi dominada ou quando levou um tiro, foi muito próximo, né? Como esse indivíduo conseguiu ficar próximo daquela vítima, né? Como ele se aproximou? Por exemplo, surpreso, o indivíduo pode se esconder atrás de um muro, alguém passar e ele pegar aquela pessoa, né? Vamos dizer, para estuprar e matar, né? O físico, ele pode mobilizar, ele dá um murro ou dá uma pancada na cabeça, a pessoa desmaia, ele vai e mata, né? E o subterfúgio é quando o indivíduo usa a lábia, né? Por exemplo, olha, encontra a pessoa num barzinho, faz amizade, bora ali, né? Vamos dar mais um passeio, e aí ele pega e mata a vítima, estupra e mata. Por exemplo, só resumidamente, desses três aqui, o subterfúgio ele é ligado a um nível maior de QI, um nível maior de inteligência. O surpresa e o físico, não. Por quê? Esses indivíduos do surpresa e do físico, eles não conseguem usar bem a sua palavra, eles não conseguem ludibriar, enganar bem, então eles vão usar o mais simples para eles. Já o do subterfúgio, ele usa o subterfúgio, que ele tem condições de usar essa abordagem, né? Então, geralmente, ele tem um QI melhoradozinho do que os outros dois, tá? Bem, método de ataque, tá? Eu já estou quase concluindo. Método de ataque, né? Nós temos aí ameaça verbal, ataque surpresa, ataque físico, força fatal, né? Como alguns dos métodos de ataque. Então, a maneira que a vítima foi atacada mostra se aquele indivíduo tem técnica de controle de vítima, se ele tem experiência, se ele não tem experiência. Por exemplo, vocês imaginem um cara aí como o maníaco do parque, que ia para dentro da mata. Claro que as mulheres tentavam reagir, né? Muitas tentaram correr, fugir, até porque ele escolhia mulheres um pouco mais velhas. Ele teve uma vítima de 16 anos, mas as preferidas dele eram de 24 a 28, e esse cara não usava uma arma. Ele não usava uma arma. Então, pensem bem, ele tinha uma grande técnica de controle. Ele treinou isso muito bem, né? Então, ele era um indivíduo que, quando ele anunciava lá que ia atacar a vítima, ele sabia muito bem o que fazer para dominar aquela vítima, para controlar aquela vítima, tá? Então, tem alguns indivíduos que, pela maneira que ele atacou, você já começa a ver experiência, idade, tipo de crime mais propício dele estar envolvido e outras questões, né? Outras características dele. Meios de controle. Verbal, sugestivo, manipulatório, armado, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Por exemplo, se a gente pega o pessoal da pedofilia, no caso aí do abuso ou de molestar crianças, geralmente eles vão usar o verbal, o sugestivo, né? Mas tem um tipo que usa arma, né? Por exemplo,
um sádico ele usa arma. Eu estou falando aqui sobre alguns padrões comportamentais da pedofilia, que, novamente, eu não tenho como aprofundar isso aqui numa palestra de 1 hora, tá? Mas só colocando para vocês que o método de controle utilizado também vai ter a ver com a dinâmica do crime, com essa identificação da dinâmica de crime e, consecutivamente, das características de quem performou aquela dinâmica. Resistência da vítima. Submissão da vítima, resistência passiva, resistência verbal, resistência física, né? Muitas vezes, se eu identifico que o indivíduo, o criminoso, está marcado, está arranhado, né? Isso aí são coisas importantes para eu ver em que condições e que dinâmica isso aconteceu. Porque muitas vezes o criminoso pode dopar a vítima e aí a vítima não vai ter como reagir. Em outras vezes, a vítima está lá se defendendo, arranhando, né? E tudo mais. Então, quando eu entendo isso, eu entendo como é que foi essa dinâmica. Porque é importante eu entender essa dinâmica, essa história de como o crime aconteceu, tá? E aí, tipos e sequências, por exemplo, de atos sexuais também são muito importantes. Vaginal, oral, anal, masturbação. Por que é importante isso? Porque nos ataques sexuais, os indivíduos são os que mais repetem comportamentos, são os estupradores, tá? Então, a gente precisa saber até a sequência. Porque o cara que comete, por exemplo, só sexo vaginal, ele vai cometer só sexo vaginal do primeiro ao último estupro que ele fizer. Já tem aquele que ele comete todos os atos sexuais em um único estupro, né? E quando ele faz isso, ele faz na sequência correta, que ele sempre fez. Por que é importante eu saber disso? Que eu posso ligar outros estupros a esse cara, dependendo da maneira que ele age. Porque eles vão ser diferentes, né? Tem estupradores, por exemplo, que ele não se deita em cima da vítima porque ele acha a vítima suja. Olha só que interessante. Ele acha a vítima suja, né? Então, quer dizer, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender essa dinâmica comportamental, que isso vai ajudar na solução do crime, tá? Bem, preparativos e planejamento são importantes também para essa dinâmica comportamental. Ação preparatória e indícios de planejamento. Aquele crime foi um crime espontâneo ou foi um crime planejado? Porque se for um crime espontâneo, eu estou lidando com um tipo de indivíduo, com um tipo específico de perfil. Se foi um crime planejado, já são outros tipos, outro tipo de perfil, outro tipo de indivíduo. Por isso que é importante eu ver se houve a preparação, uma ação preparatória ou um indício de planejamento, ou se foi a ação súbita. Objetos subtraídos, também é muito interessante. Foram subtraídos objetos pessoais? Foram subtraídos objetos valiosos? Foram subtraídos objetos simbólicos? Né? Cada um desses tipos de objeto aqui está ligado a um tipo de motivação, está ligado a um tipo de indivíduo. Então, eu preciso fazer essa análise para entender a dinâmica comportamental. Um outro elemento, a questão oportunista, indícios de crime oportunista. Ou seja, tem indivíduos que eles são bem oportunistas, né? É aquela pessoa que está no momento errado e na hora errada. Ele não faz seleção de vítima, ele não planeja crime. Então, o crime dele é todo ligado a essa conotação oportunista. E essas ações oportunistas estão ligadas a determinados tipos de perfis e não a outros. Corpo, cadáver, posição do corpo, ação com o corpo, disposição do corpo. Tudo isso é importante, como eu falei para vocês, né? Se o corpo está, por exemplo, de cara para baixo, propositalmente ele foi virado do decúbito frontal para o dorsal, isso tem a mesma significação, a mesma relação do que cobrir um rosto. Por exemplo, ele não teve com o que cobrir, ele não tinha um pano, não tinha uma camisa disponível e ele virou o rosto da vítima. Mas significa a mesma coisa. É mais provável de ser alguém que tem essa intimidade com a vítima. Vamos lá, você matou alguém, você olha para aquela pessoa, você não quer nem olhar, né? No momento que você se toca do que fez, então você vira o rosto, né? Para que você não visualize aquela pessoa morta, ou você cobre o rosto. Então, posição do corpo é importante. Ações para com o corpo. Tá? Aquilo que eu falei, teve cuidado com o corpo? Não teve, né? Posicionou o corpo, fechou perna. Por exemplo, um estupro seguido de morte, onde a vítima foi vestida e as pernas foram ajeitadas, também é mais provável de ser cometido por alguém íntimo da vítima. Já se o indivíduo, a vítima é encontrada do jeito que ela foi usada sexualmente, sem que ele tenha o cuidado de fechar as pernas, né, posicionar melhor o corpo, geralmente o indivíduo não conhecia a vítima. Por exemplo, o maníaco do parque, ele deixava suas vítimas do jeito que ele usava. Uma das vítimas, ela foi encontrada, né, com as nádegas bem rígidas para cima, porque ele cometia sexo anal, e ela foi deixada naquela posição mesmo, né? E ele não conhecia suas vítimas, ele conhecia ali naquele momento, né? Não era ninguém
da afetividade dele ou íntima a ele, certo? E assim por diante. O que se faz com o corpo ou com o cadáver é fundamental para se entender a dinâmica do crime, tanto a forense quanto a comportamental. Motivação. A gente pode ter uma motivação instrumental e uma motivação expressiva, né? Isso aqui já são dois padrões, dois instrumentos de análise de cena do crime. Eu não vou me deter demais a isso, que a gente não tem tempo. Mas, por exemplo, instrumental é aquela motivação ligada a obter alguma coisa material. E expressiva é aquela motivação para o crime, onde eu vou obter alguma coisa emotiva. Por exemplo, um ganho psicológico, né? Que é uma questão emotiva. E na cena do crime, isso vai ser colocado através das ações. Ok? Vamos só para explicar melhor essa questão do instrumental e do expressivo, vem de uma teoria, que é, na realidade, a teoria da agressão, do cara chamado Fishback, que fez a maioria das suas publicações em 64, e esse é muito utilizado, né? Ele diz assim, a agressão instrumental, a agressividade é usada para adquirir algum objeto desejado, né? E agressão expressiva, a agressividade é usada para se sentir alguma gratificação em infringir mal ou dano a alguém. Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês. O crime, ele tem uma dinâmica, a gente vai ter a dinâmica comportamental e a dinâmica forense. Na dinâmica forense, se coleta do local provas visíveis, físicas. Na dinâmica comportamental, se coleta do local provas não visíveis, não físicas, né? A pessoa que vai trabalhar com a dinâmica forense é um perito forense, a pessoa que vai trabalhar com a dinâmica comportamental é um perito comportamental, ou como os seriados chamam aí, o profiler, tá? E aí vocês podem ver o nome desse trabalho de criminal profiling, vocês podem ver psicologia investigativa, que é o nome como se prefere chamar na Inglaterra, né? E assim por diante. Então, uma análise da cena do crime, buscando essa dinâmica comportamental, objetivando se chegar à autoria do crime. Bem, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, doutora Aline Lobato. Doutora, aqui a gente tem uma pergunta no chat aqui, a Sandra Rabelo, que ela inclusive é estudante de psicologia do Distrito Federal, perguntando se a senhora fez análise do caso do Tiago. Acabei, é muito interessante. Ontem eu gravei vai sair aí para o Psicocrime, que é um pessoal do Rio de Janeiro. Então, ontem eu fiz uma gravação sobre o caso do Tiago, né, analisando o caso do Tiago. Mas a análise formal do caso de Tiago foi feito na questão do psicólogo, foi feito pelo Leonardo Faria. O caso do Tiago aconteceu em Goiânia, né? O Leonardo Faria, inclusive, é muito meu amigo, parceiro, a gente sempre está por aí dando palestras. Tem um congresso muito grande que eu organizo, de Fortaleza, deu 1.600 pessoas. Né? O Leonardo é um desses palestrantes. Depois vocês podem entrar em contato comigo. O próximo congresso seria em 2020, mas por causa da pandemia vai ser em 2021 e vai ser em Natal. Inclusive o Info é um dos parceiros, né? Da promoção desse congresso e tudo mais. E o Leonardo Faria foi o responsável. Foi formada uma força-tarefa de mais de 100 homens, incluindo delegados, peritos. O Leonardo Faria, ele é psicólogo e ele é policial civil. Então, no Brasil, a gente não tem o cargo de psicólogo investigativo ou de profiler, mas já tem alguns psicólogos trabalhando diretamente com a investigação, que, no caso, o primeiro no Brasil foi exatamente em Goiânia, com Leonardo Faria. Então, isso ainda está crescendo no Brasil. Eu já soube que já tem no Paraná, já tem em São Paulo e mais outro lugar. Então, tem 4, 5 lugares onde o psicólogo vai trabalhar diretamente na investigação. Inclusive, no caso do Leonardo, ele é chamado de psicólogo forense, mas o termo correto para chamar era psicólogo investigativo. Como no Brasil a gente não conhece bem isso, então ele foi chamado de psicólogo forense. Porque o psicólogo forense, como o próprio nome diz, é o que está trabalhando no fórum, não na investigação. Tá? A investigação é antes de que vá ao fórum. Mas eu não fiz essa análise formal, mas já fiz diversas vezes essa análise em simpósio, em congresso, em outras situações.
Bem, a única coisa que a gente tem aqui é uma chuva de elogios, né? A Que Alana bom. Eu não posso Rodrigues. ver aqui, mas que bom. ah, Tem gente aqui dizendo que poderia passar o resto da noite ouvindo falar sobre o assunto que estava tranquilo e calmo. Sem mais perguntas para a doutora Aline? Marcos, eu não sei se vocês colocam aí, mas eu esqueci de colocar um último slide com isso, mas vocês podem procurar Aline Lobato, UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, isso no Facebook, e tem várias Alines Lobatos, mas se colocar UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, só tem eu, e também o Instagram é DR, que é de doutora, né? dr.aline Lobato. Então, lá vocês podem se aprofundar um pouco mais no assunto e ter contato comigo. E o meu WhatsApp é 839-9908-0607. Vou só repetir, 839-9908-0607. Inclusive, os meus colegas disseram, você é louca de dar seu WhatsApp. Né? Eu digo, não, não tem problema, posso dar meu WhatsApp. Tá bom? E Acabei de colocar no chat seu WhatsApp. ótimo. Aí, quem quiser Seu, aprofundar no assunto, a gente pode conversar depois. seu Instagram é dr.aline dr. Lobato. Certo, acabei de colocar no chat aqui também. Pronto. Ok, pessoal? Tem alguma pergunta a mais? Doutora, até agora nenhuma. Ótimo. Então, Nenhuma. o pessoal entendeu bem direitinho aí. Que bom. Teve gente que falou que seus cursos são ótimos e tal, e avisar para esse pessoal principalmente o pessoal daqui de São Luís, que a senhora faz parte do grupo de professores que dá aula na nossa pós de psicologia jurídica Isso. e inteligência forense. Isso, eu dou um módulo para vocês, né? Então, pelo menos uma vez por ano eu estou aí em São Luís. Eu sou maranhense, tá, pessoal? Eu nasci em São Luís do Maranhão, mas eu moro na Paraíba, tá? E pelo menos uma vez por ano eu estou aí no Infor, né? Assim como também várias outras instituições. Eu também sou professora da minha universidade pública, Universidade Estadual da Paraíba, né? E o Infor, ele é, assim, parceiro desde muito tempo, né? Eu já dou aula no Infor há muito tempo, inclusive eventos também, como esse de agora, né? Que eu estou participando aqui. Já tenho um contato com o pessoal do Infor, até por ser maranhense, tanto formal quanto informal. Às vezes eu vou em São Luís visitar a família e dou uma passadinha aí com o pessoal do Infor, né? Nem que seja para Então, tomar um café com a gente, nem mas que seja para passa. tomar um café, eu dou uma passadinha. Então, no curso de perícia forense do Infor, né, não somente eu, mas tem vários outros professores, outros profissionais, né, de alto nível, que o pessoal faz questão de trazer esse pessoal, tanto de dentro, né, do Maranhão, quanto de fora do Maranhão, e tem um pessoal bem legal. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por passar esse conhecimento aí para os nossos parceiros aqui, nas pessoas que fizeram a inscrição do nosso evento. A gente só tem a agradecer. E no seu próximo evento do ano que vem, como sempre, estamos juntos. Vamos fazer um bom evento. Com certeza. Nós transferimos, gente, seria novembro de 2020, nós transferimos para novembro de 2021, né? Então, torcendo para que já tenha a questão da vacina, esteja mais próximo, ou já resolvido, ou então a questão de mais maneiras, né, mais propícias de lidar com a questão da pandemia, e a gente espera que já esteja tudo regularizado, por isso que a gente jogou lá para frente, tá? Para o ano que vem, e vai dar tudo certo, e a parceria com os institutos, né, que ajudam e que colaboram, que são parceiros já de algum tempo, né, e que o Congresso só tem crescido em número de pessoas, né, então os parceiros também estão firme e forte, os palestrantes, está tudo confirmado do mesmo jeitinho que estava antes, né, então está tudo muito bom, tá bom? Então a gente também vai estar firme e forte anunciando aí esse evento e também a parceria com o Infor. Mais uma vez, muito obrigado. E acompanhem que hoje ainda tem uma Com palestra. certeza. Com certeza, vou assistir aqui a palestra da próxima palestra do colega. Antes eu não pude assistir as Alisson. anteriores, porque dando aula, mas agora vai dar para eu assistir a do colega, com certeza. Tecnologias utilizadas nas Interessante. perícias em locais de crime, no Brasil. Isso. Muito interessante. Maravilha. Muito obrigado. Até a Obrigada próxima, a vocês. professora. Obrigada a vocês e obrigada aos participantes. Até a próxima.